E vamos orar enquanto vocês abram comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Enquanto vocês abrem, eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado por esta comunidade, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Me perdoe. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome, Senhor. Diminua qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer arrogância, Senhor. Pois é na minha fraqueza que a sua palavra se manifesta, Senhor. Sem a presença e a direção do Espírito, nada podemos, a não ser palavras secas e vazias, Senhor, para comunidades moribundas, Senhor. Então que a palavra venha do cerne da sua vontade, Pai, e através de mim possa atingir corações nesta comunidade esta noite, Senhor. Eu lhe peço perdão por tudo, por quem eu sou, a forma que ajo, Senhor, e por não ser digno do seu amor, mas ainda assim me sentir tão amado, Senhor. Muito obrigado que lhe pedimos e lhe agradecemos esta noite. Em nome de Jesus, amém? Grandes instituições, irmãos, eu refletia quando li essa passagem e algo veio à minha mente. Grandes instituições, organizações religiosas, ONGs, governos e países, eles carregam símbolos marcantes que têm a ver com a sua identidade, com a sua história, com a liberdade. Alguns, eles trazem uma identidade forte. Para aqueles que são jovens, na área de tecnologia, maçã mordida, já entendem, na área do fast food, um grande M amarelo. Então, são símbolos que remetem à história. Eles trazem o sentimento de pertencimento àqueles que fazem parte nas empresas, seus logos, uniforme, nos países, suas bandeiras. Fato é que a nossa história, a história da humanidade, desde os primórdios, elas sempre carregaram símbolos fortes, e que fazem o seu povo olhar para algum lugar, lembrar de onde saíram, para onde estão vindo, as empresas, como começaram, enfim. Mas há um símbolo que ele é diferente de todos os outros, é a cruz. Ele é um símbolo que ele não traz a nossa memória, se olharmos de uma forma literal, história de poder ou de liberdade, mas ao contrário disso tudo, mais uma vez, nenhum dos paradoxos de Deus, é um símbolo que era, para uma época e para uma cultura, um símbolo de vergonha, extremamente vergonhoso e que se transforma no símbolo de maior esperança da humanidade. Mas quando eu falo da cruz, não tem a ver com o cordão, com a camisa, muito menos com a tatuagem ou com gestos feitos com a mão. Não, isso não tem valor nenhum. Diferentemente dos outros símbolos, este símbolo que representa a história e a esperança, ele está em nossos corações e em nossas mentes. E eu quero falar um pouquinho sobre a cruz essa noite. E a cruz é um símbolo, sim, de esperança, deveria nos dar um norte, mas ele também carrega um peso, ela carrega um peso, o simbolismo, e muitas vezes ela tem sido abandonada, não esquecida, são duas coisas diferentes, nós vamos falar isso ao longo da ministração, mas ela tem sido abandonada, em troca às vezes de palavras de bênçãos, de fé, de profecias milagrosas, e glórias que nós damos, às vezes, em estado de transe, por louvores vazios e ministrações vazias também de homens frios, porque a nossa emoção fala mais alto, a cruz carrega um peso, mas nós não entendemos que essas coisas, seja glória, sejam bênçãos, sejam curas, elas não antecedem a cruz, elas podem acompanhar a cruz, mas jamais antecederão a cruz. Nada disso aponta para Cristo. Somente a cruz aponta para Cristo. Amém? Eu quero ler com vocês esta noite 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria, porque nada me pus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amém? Essas são palavras do apóstolo Paulo. Eu creio que nenhum homem, eu tenho certeza que nenhum homem entendeu tão profundamente, falou tanto sobre a cruz como Paulo. Ninguém teve tanto entendimento do que significava a cruz como esse homem. E essa palavra, Paulo está direcionando à comunidade de Coríntios. Antes havia umas discussões, aquela passagem que vocês conhecem. Uns diziam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, Paulo remete uma carta, e lembrando do tempo que passou com eles. Paulo passou 1 ano e meio nesta comunidade, plantando e fortalecendo esta igreja em Corinto. E por que Paulo fala essas palavras sobre sabedoria? Corinto era uma cidade muito viva, né, cosmopolita, um comércio muito pulsante, uma cidade que facilitava o comércio marítimo e terrestre. Também era conhecida por sua devassidão moral. Ali nós tínhamos o templo de Afrodite, chamada a deusa do amor, de rituais, de prostituição, de centenas e até milhares de mulheres eram normais naquela cidade. Mas ali também se cultuava a filosofia grega, por ser uma cidade grega, né? Então, discussões complexas sobre a vida, sobre filosofia, eram comuns naquela localidade, naquele lugar. Então, Paulo, lembrando a eles de como foi a época que passou, o que pregou e o que viveu entre eles, Paulo traz uma realidade profunda. Quando estive entre vocês, eu não me propus a falar coisas de sabedoria, nem palavras de eloquência, a não ser Cristo e esse crucificado. Não que Paulo não fosse um homem instruído, era extremamente instruído. Paulo estudou com um dos homens, aprendeu com um dos homens mais cultos da sua época. Mas Paulo aprende e nos ensina outra palavra de profundidade, que nenhuma sabedoria humana, nenhum conhecimento humano pode nos levar a Cristo. Pode nos fazer a entender os propósitos da salvação, a não ser o evangelho simples e puro, ainda que profundo. E isso é um grande desafio, irmãos. Porque Paulo chega num lugar onde a cultura, onde a sabedoria é exaltada, onde discussões e retóricas poderosas são comuns, e um homem que poderia usar dessa retórica também, por sua sabedoria e conhecimento, ele entra com uma frase extremamente simples. Lembre-se, quando eu estive com vocês, eu não me propus a pregar nada. Nem eloquência, nem palavras de sabedoria, nem palavras de autoajuda, nem psicologia humana ou filosofia humana, a não ser Cristo e esse crucificado. E hoje é um grande desafio para nós, irmãos. Eu creio que um dos maiores desafios para a igreja moderna. Temos buscado palavras de sabedorias, de direção humana, homens com boas retóricas, mas que não estão pregando nem nos direcionando à cruz. Eu não quero falar em si apenas sobre a pregação e a mensagem de Paulo, mas sobre a cruz. E eu quero começar falando dessa passagem. Hoje nós buscamos coisas que agradam os nossos ouvidos, que fazem bem ao nosso intelectual, prazeres intelectuais. Mas nos afastamos cada vez mais da cruz. A palavra da cruz, ela não sustenta mais. Ela não tem nos alimentado mais. Mas às vezes palavras vazias de glória, ou de promessas que Cristo nunca prometeu, ou eloquências humanas que não há a presença do Espírito Santo. E a igreja tem sido seduzida, porque como eu falei, há um preço, há um peso na cruz. Há promessas nela, mas há um peso que nem todos estão dispostos a pagar. E quando nós tiramos a cruz da igreja, quando nós tiramos a cruz da pregação, o que sobra? Somente nós, ou seja, nada para o evangelho. Quando tiramos as cruzes, quando tiramos a cruz dos louvores, só nos restam canções vazias. Quando tiramos a cruz da pregação, palavras secas são proferidas ao vento. Há pessoas também vazias em busca de uma coisa que não sabem o que é. Quando pregadores não pregam pela cruz no seu coração, são homens mortos e frios, pregando para comunidades moribundas, sonolentas.
Porque não entendemos a mensagem da cruz. Não é retórica, não é um sermão bem elaborado, parafernálias eletrônicas para serem lidas, para pregar para uma comunidade. Mas é a cruz, simples, profunda e poderosa, como sempre foi. O santo evangelho de Cristo. E isso não pode ser negociado. Os tempos mudaram, Corinto não está de pé, mas a palavra permanece a mesma. A palavra ela não pode ser flexibilizada para agradar a igreja. A palavra não pode ser substituída por psicologia humana ou filosofia humana para encher igrejas e para agradar um público sedento por palavras, mas esquecendo da cruz, que não testemunha, que não conhece mais, que não tem mais discernimento do Espírito. E quando não temos discernimento do Espírito, qualquer prazer para nós importa. Qualquer palavra vazia se faz palavras poderosas, mas quando saímos da porta, continuamos vazio. A cruz não está em nosso coração e também não está na nossa mente. Nós precisamos olhar de novo para o alto, para a cruz de Cristo. Para aquilo que Paulo pregava como ninguém, para aquilo que Paulo vivia como ninguém. Quando tiramos a cruz de nossas decisões, o que nos resta? Quando tiramos a cruz das decisões da igreja, o que nos resta? Viramos uma instituição como qualquer outra. Quando tiramos a cruz das escolhas de nossa casa, de nossa família, de nosso emprego, o que nos resta? Nada. Somos comuns como qualquer outro lá fora. Não nascemos de novo. A cruz implica em questões poderosas, complexas e simples ao mesmo tempo. Paulo diz, fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, a consciência de morte, novo nascimento, junto com Cristo. Mas nós estamos caminhando para um tempo perigoso. Na verdade, esse tempo já chegou. Um tempo onde não conhecemos mais a cruz, não sabemos distinguir a cruz de um telão, a cruz de uma luz, não literalmente. Não é isso que eu estou dizendo. Todas essas coisas podem acompanhar a cruz, telão, luzes, não interessa. Mas o que eu estou falando é que nada substitui a cruz. Nada substitui o que é pregado e o que é vivido. E isso acontece na igreja de forma sorrateira, irmãos. Na nossa vida de forma sorrateira. Não é propositalmente. Eu não chego de uma hora para outra, eu vou tirar a cruz da igreja e vou mudar. Eu vou flexibilizar a palavra para que a igreja encha, para que eu agrade gregos e troianos, judeus e gregos. Não, é de forma sorrateira. Num dia nós flexibilizamos a palavra, no outro dia aceitamos líderes corruptos, fechamos os olhos para a corrupção, aceitamos tudo que não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus e com a cruz. É como em Sardes, ficamos com fama de vivos, mas estamos mortos, alguns sonolentos e alguns ainda vivos. A cruz é inegociável. A cruz de Cristo mantém a igreja, sem a cruz não há presença do Espírito. E onde não há a presença do Espírito, não há igreja, não há cura, não há salvação, não há milagres. Somente palavras vazias. A cruz é o coração do cristianismo. É na cruz que ele é levantado para nos atrair. É na cruz que a promessa mais uma vez aponta para o Salmo 22. E ele diz, eu sou o Messias. É na cruz que todo o cálice da ira de Deus é derramado, que nos pertencia sobre ele. É na cruz que nós vemos a morte morrer, através da morte de Cristo. Está consumado. Mas nós sabemos de tudo isso. Nós já sabemos de tudo isso ou não sabemos? Quantas vezes ouvimos falar sobre a cruz? Como é poético falar sobre a cruz. Como é bonito falar sobre a cruz. Mas então por que alguma coisa não está legal? Por que que está errado? Por que que as coisas não estão casando? Porque nós sabemos o que é a cruz. Nós falamos sobre a cruz, mas nós abandonamos a cruz. Lembrar é diferente de viver. Saber o que é a cruz, falar de forma poética, é diferente de viver. E Jesus Cristo diz, se você quer seguir, se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz igual a mim e siga-me. Esse é o problema.
Conhecer a cruz, todos conhecem, mas carregar a cruz implica em complicações em nossas vidas. Abrir mão de quem eu sou, como Jesus abriu mão do seu poder. Abrir mão do orgulho, de tudo aquilo que eu construí ao longo da vida, das minhas ideias, dos meus conceitos, da minha filosofia humana, para viver aquilo que Cristo diz que eu sou, que eu devo viver. Carregar a sua cruz implica em coisas pesadas, irmãos. Não negociar com o mundo, lutar contra o pecado, assim como Cristo lutou e não pecou. Implica em sofrer muitas vezes como Cristo sofreu, ser perseguido. A cruz tem um peso que nem todos estão dispostos a carregar. Por isso substituímos por palavras de bênçãos, por pregações sem fundamentos bíblicos, vazias e mortas, por homens mortos. E a igreja dá glória a Deus, glória a Deus. Certa vez eu escutei alguém pregando e falou assim: ninguém morre na minha casa se Deus não me avisar. E a igreja, pasmem, irmãos, falou assim: glória a Deus. Deus é menino de recado de alguém? Deus precisa dar satisfação a alguém porque vai morrer alguém na sua família? Esse é o nível do que nós estamos vivendo e que nós estamos ouvindo. É o nível das ministrações que nós temos dado glória a Deus, porque nós não queremos cruz. E quem não quer a cruz não conhece a cruz, não vive pela cruz, não sabe o que é a cruz. Os louvores mudaram, as pregações mudaram. Não se engane, eu me converti homem já maduro, mas a igreja para mim é comum desde a minha meninice. Eu lembro de 2 louvores que não saíram da minha mente. Fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Tinha outro, o homem que andou na Galileia, chama-se Jesus de Nazaré. Tudo apontava para a cruz, tudo apontava para Cristo. Mas os tempos mudaram e a igreja está se adaptando para agradar as pessoas. Tirando a cruz, se tiramos a cruz, não há Cristo. Se não carregamos a cruz, não há Cristo. Encare o peso da cruz, irmãos, carregue. Ela é pesada, de fato é pesada, irmãos. Não é bonitinho, nem é um conto de fada. A cruz traz com ela muitas coisas. A cruz traz esvaziamento, humilhação, perseguição. Essa é a cruz, e Cristo falou, deu uma para cada um. Carregue a sua, ele não falou, eu carreguei por vocês, mas pegue a sua e siga-me. Venha atrás de mim com a sua cruz. Só que a igreja não está mais disposta a carregar a sua cruz. Ela ficou pesada. A cruz ficou pesada, irmãos. Mas aquele que já carrega, aquele que está em busca, continue firme. Porque a cruz, ela vai atrair pessoas como você. Ela implica em coisas fenomenais. Ela vai atrair pessoas como vocês, que já carregam a cruz, outros que estão em busca da cruz, que querem a cruz. Eles vão se atrair por vocês, eles vão lhe amar. E se possível andarão contigo. Mas também vai atrair aqueles que não suportam a cruz. E também não vão suportar vocês. Eles perseguirão, falarão calúnias contra vocês, como fizeram com Cristo. E se possível, tramarão contra vocês. Esse é o preço da cruz, é um preço muito alto para quem não conhece a cruz. E um preço muito baixo para quem sabe o que lhe espera na eternidade. Mas há um preço e um peso a se levar. Nós não podemos negociar a cruz de forma alguma. Nem por palavras, nem por auditórios cheios. Trocamos grandes ministrações e homens avivados por palavras de comédia no púlpito. E nós rimos de kkkk, como um grande circo, um palhaço. Isso não é pregação do evangelho, isso não é cruz. A palavra de Deus é algo sério e profundo. Não temos mais homens com o coração em chamas pregando o evangelho, porque nós temos um público, comunidade que aceitam tudo, que preguem. Tudo que é pregado dão glória a Deus, alimentam cada vez mais esse nefasto comércio gospel, porque não conhecem mais a cruz, não experimentaram do peso da cruz. A igreja é cruz, irmãos. A igreja não é só alegria,
A igreja não é só oba-oba, a igreja não é só congressos e conferências. Há uma cruz individual para mim, há uma para vocês. Você só tem que carregar. Se estiver disposto a pagar o preço, carregue sua cruz. Vão lhe chamar de religioso, radical, legalista. E muitas vezes vão falar que aspiram a uma falsa santidade. Não se preocupem, irmãos. A estratégia do diabo é essa, não se preocupem. Nas estações certas, as árvores frutificam. Cada uma conforme a sua obra. Só fique firme. Não se preocupe com o que fala. Não se amoldem aos padrões desse mundo. O nosso padrão é a cruz. O nosso padrão é a cruz de Cristo. Chegará um tempo, eu tenho certeza, irmão, chegará o tempo em que igrejas que pegam a cruz terão 30, 40 membros resistentes. E as que não pregam, de pastores animadinhos, que gostam de fazer palhaçada, abraçar todo mundo e pregar palavras para agradar um público morto, estarão cheias, lotadas com telões e tudo mais. E algumas resistentes espalhadas pelo mundo, de homens que não vão negociar a cruz, que pregarão a cruz para aqueles que carregam a cruz. A igreja está indo para o caminho da falência, não a igreja de Cristo. Essa nunca vai morrer, ela vai resistir até o fim. Mas as instituições estão se afunilando. Cada vez menos eu tenho prazer em ouvir alguém pregar. Cada vez menos eu tenho prazer e alguém enche os meus ouvidos com palavras de cruz que cortam o meu coração e fazem me envergonhar. Não temos. A cruz está sendo abandonada, negociada em troca de aceitação, em troca de sermos amigos das pessoas. A cruz não faz amigos. A cruz de Cristo, ela veio para trazer confusão ao mundo, escândalo. Quando nossas ministrações, a nossa vida, ela está parecida com o mundo, ela não incomoda mais o mundo, está errado. Porque Paulo mais uma vez diz, a cruz, a pregação do evangelho é escândalo para o mundo. Escândalo. Escândalo quer dizer que não é igual, que não agrada, que não é bom de se ouvir. Isso tem a ver com a pregação do evangelho, tem a ver com a nossa vida. Não só com a ministração. Quando nós tiramos a cruz de nossas decisões diárias, de nossas vidas, não sobra mais nada, a não ser eu e você, que não é nada. Quando tiramos a cruz do nosso casamento, a cruz da decisão do nosso trabalho, da nossa decisão aqui fora, e aqui dentro e lá fora, não sobra nada, somente você. Somente você, a não ser que você se ache grande coisa. Eu não. Eu tenho consciência através da Bíblia que sou um miserável pecador. Amado sim, muito amado, mas ainda assim um miserável pecador. Então eu sou totalmente dependente da cruz. Totalmente. É nela que a profecia se cumpre. É através dela que nós vemos a obra salvífica de Jesus. A cruz ensina coisa para os homens. Nos ensina que somos pecadores, incapazes de atingirmos a salvação. Somos salvos por amor a Ele. Nada que façamos nos fará menos ou mais amado. Também nos ensina coisas sobre Deus. Que Ele nos amou acima de todas as coisas. Que através da cruz Ele tenta reconciliar o homem caído, pecador, com Ele, através de seu Filho naquela cruz. Na cruz Ele, por amor, Ele mata seu Filho e derrama todos os nossos pecados sobre Ele. E Ele ora, por que me abandonastes, Pai? Por quê? A cruz traz ensinamentos profundos. Quando eu falo da cruz, eu não falo de um madeiro. Eu não falo de um pedaço de madeira. Mas eu falo de um memorial. De tudo que ela representa. De tudo que ela representou. Ela não é só um símbolo inventado para a igreja. Ou pela igreja. Porque o próprio Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Ela é o maior símbolo que precisa estar gravado em nossa mente e nosso coração. Toda a obra de Cristo naquela cruz, todo sofrimento, toda dor, toda vergonha,
tudo na cruz, tudo aponta para a cruz. Na cruz ele é levantado, na cruz ele é massacrado, na cruz ele é morto. Tudo aponta para a cruz. E hoje, nós não pregamos mais a cruz. Diferente de Paulo em Coríntios, estamos trocando por filosofias vãs, por psicologia humana, no púlpito. Coisas que agradam seus ouvidos, mas em que nada edificam suas almas. Porque o mundo quer ouvir isso. Homens com retóricas perfeitas, sermões escritos e bem elaborados, mas que sequer sentem a presença do Espírito Santo. E a igreja também não sabe distinguir, porque não tem discernimento de espírito muitas vezes. Está fria. É o tempo da igreja acordar. Parem de dar glória. Parem de bater palma para palhaço dançar. Acordem. Peguem a cruz de novo. Carreguem a sua cruz com Cristo. Só através dela nós teremos salvação. Só através da cruz entenderemos a palavra de Deus. A cruz, o madeiro, o símbolo, ela não é sobrenatural. Ela não tem poder algum. Ela não é um amuleto da sorte. É apenas um memorial para onde nós olhamos e lembramos de tudo. É para ela que sempre olhamos e lembramos de tudo da história. Como começou, como decorreu e como terminará. É na cruz. A cruz nos lembra de Cristo e nos lembra quem somos nós. Mas para isso precisamos estar com ela também, o madeiro nas costas. Não tem a ver com religião, não tem a ver com templo, nem com igreja, nem com amizade, irmãos. Tem a ver com salvação. Um dos maiores sinais de amor para mim é ouvir a verdade. O maior sinal de respeito com uma igreja é pregar a verdade. É pregar o que a Bíblia diz de forma crua, simples e profunda, que hoje está sendo escândalo até para a igreja. Porque a igreja não ouve mais palavra de cruz. Está se tornando um escândalo. Quando você prega a palavra, que cajadada, hein? Que palavra pesada. Mas que palavra pesada. Eu só li a Bíblia, a pessoa lê a Bíblia, tenta explicar, apesar de que das nossas limitações, tentamos explicar através da iluminação e da revelação, e a palavra foi pesada. Porque estão ouvindo palavras açucaradas e meladas o tempo todo. Palavras sem cruz. Homens que não carregam cruz, não carregam presença do Espírito. Não trazem transformação para a comunidade. O que traz transformação para a nossa vida individual e como comunidade é o santo evangelho de Cristo e nada mais. A cruz de Cristo pesada, dolorosa, mas salvífica. Só isso traz salvação para a igreja, só isso traz mudança para a igreja. Mas há quem se contente com qualquer coisa. Há quem se contente, mas Paulo também diz, chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, que não viverão a sã doutrina, mas se apegarão a fábulas segundo a sua própria vontade. Basta trazer alguém desconhecido e falar meia dúzia de coisas que a igreja, glória a Deus, entra num transe que só dele mesmo de emoção. Mas a palavra não desperta isso? A palavra da cruz não desperta isso em você? O santo evangelho não desperta isso em você? Mas louvores animados despertam. Alguém que vem de fora desperta. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado com o seu próprio auto-engano, com o seu espírito de engano. A palavra, para ela transformar, a palavra, para ela mudar, para ela edificar, eu não preciso de sinais exteriores, não. Eu não preciso mostrar santidade com palavras ou gritos, não. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso da cruz. É isso que transforma uma congregação. É isso que muda uma congregação, uma comunidade. Nós lutaremos até o fim, irmãos. Talvez chegue um tempo que homens que pregam o evangelho nem possam mais pregar em algumas igrejas. Nem serão mais convidados. É verdade. É verdade.
O público hoje querem homens com ternos italianos bem cortados e com Rolex no pulso, ensinando como ser próspero. Coaches, ensinando como prosperar, como ter uma vida boa e próspera, administrar seus negócios. A igreja gosta disso. A igreja está em busca disso. Talvez homens que pregam o evangelho terão poucas oportunidades para pregar o evangelho um dia. O evangelho verdadeiro, simples e cru, como foi ensinado, como Paulo, sem eloquência de palavras, sem retóricas poderosas, somente pela presença. Ele fala: eu vim pregar para vocês com tremor, com temor, com fraqueza, mas pela presença do Espírito. Porque o que mantinha a palavra de Paulo era o Espírito de Deus. Não era o seu ensinamento de Gamaliel, não era o seu conhecimento grego, romano, judeu, não. Era a presença do Espírito. O que tornou o ministério de Paulo poderoso foi a cruz, foi a presença do Espírito. Fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Nós pregamos Cristo crucificado. A palavra da cruz é loucura. Paulo pregava cruz e falava de cruz. Paulo entendeu a crucificação. Paulo entendeu a vida e obra, morte e ressurreição de Cristo. Como nenhum outro homem. Um homem a ser copiado. Um homem a ser imitado é Paulo. Um homem que entendeu como nenhum outro o ministério de Jesus. Que viveu como nenhum outro ministério de Jesus. Se esvaziou, carregou a cruz, todo o seu conhecimento, toda a sua formação, judeu dos judeus, não valia de mais nada para Paulo, porque ele sabia que nada daquilo tinha poder sobre a alma humana. Nada daquilo mudava a alma humana, a não ser a cruz, a não ser Cristo e esse crucificado. Igreja precisa voltar a olhar para a cruz. Para de modismo. Chega de muita modernidade. Chega disso. Deixe que as manadas busquem por isso. Busquem a cruz. É a cruz que vai mudar a sua casa. É a cruz que vai mudar o seu casamento. É a cruz que vai direcionar o seu ministério. Essa igreja é a cruz que direciona. Não é conhecimento humano, não é filosofia humana, não é psicologia. Isso não é nada para Deus. É importante para a sociedade, mas para Deus não é nada. Para a mudança do espírito não é nada, a não ser o evangelho de Cristo. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a igreja. Ou nós voltamos a olhar para trás, para o passado, ou nos perderemos no futuro. Ou olhamos para a cruz ou para o telão. Precisamos escolher. Ou nos perdemos nessa modernidade toda, ou revivemos o maior símbolo da nossa fé, o coração, a espinha dorsal da nossa fé, que é a cruz. Precisamos de novo carregar a cruz, pegar. Aquele que nunca carregou, vá buscar a sua cruz, irmão. Vá pegar a sua cruz, pois sem ela você não vai seguir Jesus. É Ele quem disse, não sou eu. Quer me seguir? Pegue a sua cruz, se esvazie do seu ego. Abandone o pecado. Se esvazie das suas vontades. Seu tempo, seu dinheiro, tudo na sua vida pertence a Cristo. Quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, é isso que ele está dizendo. Meu tempo, meus pensamentos, minha palavra, meu corpo, pertence a Cristo. Façam o que fizerem. Me prendam, me batam, me deixam nu. Náufrago. Mas eu pertenço a Cristo. Fui crucificado com Cristo. Porque ele sabia pelo que vivia. E sabia para onde ia. Paulo não negociou a cruz. Mas o homem, para viver assim, tem que ter certeza. Para onde ele está indo. E pelo que ele está vivendo. Porque se você, homem, se você, mulher, não sabe pelo que vive, não sabe para onde vai, a cruz não é para você. Se esse mundo aqui é o seu mundo, se seus planos são todos para esse mundo, a cruz não é para você. Ou melhor, ela é para você. Você só não entendeu. A cruz é para todos. Mas você ainda não entendeu a cruz. Se suas satisfações estão nessa vida, você não entendeu a cruz. Você está na igreja, mas não entendeu nada de igreja. Você está no templo, mas não está na igreja.
Você faz parte de uma religião, mas não faz parte do corpo. Você fala sobre a cruz, mas não carrega a cruz. Sabe o que é a cruz, mas não vive a cruz. Não entendeu a cruz. Só ouve falar, só fala, mas não entendeu, não vive, não carrega a cruz. O evangelho nada mais é do que isso, irmãos. Carregar a cruz. E só carrega quem nasceu de novo. Só carrega a cruz quem teve um novo nascimento. Quem não nasceu de novo, não carrega a cruz. Passa 20, 10, 20, 30, 40 anos na igreja e nunca sentiu o peso maravilhoso da cruz no lombo. Nunca foi perseguido. Nunca perdeu amigos por causa da cruz. Nunca foi caluniado, nunca foi chamado de radical, nunca foi chamado de religioso, porque nunca experimentou a cruz. Continua vivendo para agradar gregos e judeus. Nada aqui pode nos salvar, irmão, dentro desse templo, a não ser Jesus, a não ser a cruz. Como eu falei para vocês, eu vivi dentro da igreja muito pequenininho, mas minha conversão veio por homem velho já, adulto. Não foi os louvores que eu ouvia, não foi a oferta que eu levava com o envelope da minha mãe, sabe? Foi a cruz. E a cruz começa dentro de casa, irmãos. A nossa cruz não começa no ministério, começa dentro de casa. Porque, como eu falei para vocês, a igreja ela abandona a cruz de forma sorrateira. Não é proposital. O inimigo é astuto. Como eu falei, começamos a negociar pequenas coisinhas. Hoje, uma palavrinha, não, deixa o cara pregar aí, fala uma besteirinha. Amanhã a gente vê uma coisinha errada, deixa aí. Mas é para o bem da comunidade. Amanhã passamos a tomar decisões sem orar, sem respaldo bíblico, sem princípios bíblicos e morais. A cruz está sendo abandonada. Assim também é dentro da nossa casa. Quando eu era menino, minha mãe é pouco instruída. É uma mulher pouco instruída. Mas minha mãe, desde que eu lembro, minha mãe ora. E quando eu ficava doente, podia ser uma gripe. Às vezes eu estava com a gripe, eu ficava, minha mãe falei, já vem ela orar, eu estou com gripe, ela quer orar. Dá um remédio. Minha mãe, ela não ia para a farmácia, não. Ela procurava primeiro a cruz. Ela orava na minha cabeça. Não comprava remédio, não, nem ia para o vizinho buscar remédio. Minha mãe era assim. Eu ficava doente, ela ter uma dor de barriga, uma febre, ela orava na minha cabeça. E a oração tem poder. Um monte de vezes eu vomitava e melhorava ali. Mas isso é buscar a cruz. A cruz é dentro da nossa casa. Nós não negociamos coisas. Tudo aponta para Cristo. As nossas decisões, tudo é para a cruz, tudo é para Cristo. Se nós não buscamos dentro de casa, se nós não entendemos a cruz no nosso cotidiano, como edificaremos a igreja? Porque tem gente que acha que dá para edificar a igreja, para viver uma vida aqui de santidade e lá fora não. Tu não está edificando nada, irmão. Se eu não começo com a cruz dentro da minha vida, do meu cotidiano, do meu trabalho, da minha casa, como eu vou viver a cruz aqui dentro? Aí só fazendo teatro. Realmente. Não os meninos, que os meninos estão na cruz, eu creio que estão buscando. Mas é isso, vai viver um teatro, porque fora daqui não vive cruz. Não abre mão do que é, não abre mão das vontades, é corriqueiro, fofoqueiro, intrigueiro, joga um contra o outro, inveja de pastor, inveja de obreiro, inveja de levita. Está carregando cruz não, irmão, está carregando um defunto nas costas. É isso, irmão. Quem vive assim, não está carregando cruz não, está carregando um peso morto nas costas. A cruz é pesada, mas ela é leve, irmãos. A cruz, ela pesa nas costas, mas deixa a alma leve. O olhar leve, sabe? Esperança, mudança. Tu não olha para o mundo da mesma forma. É como uma venda tivesse caído, é como Paulo mesmo, as escamas ali. E você olha para o mundo e vê tudo diferente. Sabe? Nada mais faz sentido. Tu anda pelo shopping, daqui a pouco tu olha e fala, para que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Cheio de coisa, cheio de sapato. Tem dia que tu está animado, tu vai e nem pensa. Mas muitas vezes você entra naquele lugar e fala, o que eu estou fazendo aqui? Dentro desse shopping, quanta vaidade, velho. Quantos sapatos, quantas roupas, quanta gente brilhando, quanta vaidade, irmãos. Sabe, tu olha assim, isso é o peso da cruz. E tu não vê sentido em mais nada. Tu está doido para o mundo acabar, irmãos.
A cruz faz isso com a gente, sabe? Tu olha assim e fala, cara, esse mundo está perdendo a graça. O mundo já não tem mais graça. As coisas do mundo, quando eu estou fora, você pensa, quando eu estou fora das coisas de Deus, da obra, o mundo perde a graça. A cruz faz isso com você. Você já sentiu isso, irmão? Vocês já sentiram isso e olhar para o mundo e falar, rapaz, não tem mais graça esse mundo. Só tem graça quando eu estou fazendo a obra de Deus. Só tem graça quando eu estou aqui louvando. Só tem graça quando eu estou pregando. Só tem graça quando eu estou dando aula para as crianças. Quando eu estou servindo, fazendo alguma coisa de Deus. Roupa já não enche mais, viagem já não enche mais, joia já não enche mais, namoro, casamento, nada te enche como a cruz de Cristo. A cruz faz isso com a gente, irmãos. Se você ainda não experimentou, um conselho de amigo, de pastor, de pecador cristão, busque a cruz. Experimente desse peso, irmãos. Deixe pesar sobre seus lombos, que depois ela se torna leve. Um preço muito baixo a se pagar para viver isso. Essa noite, irmãos, eu convido a vocês, voltem a olhar para a cruz. Não o símbolo, não a camisa, não o cordão, não o gesto, mas para a cruz plantada no seu coração. O dia que você ouviu a palavra pela primeira vez e que te trouxe esperança. Quantos estão dormindo hoje e foram tão avivados no passado? Quantos de vocês foram envolvidos com a obra e apaixonados pela cruz de Cristo, estão dormindo hoje, mas aí dentro do coração ainda tem uma cruz. Ela está aí em algum lugar, irmão. Ela está aí. Ela está aí. É sério, irmão. A cruz do primeiro amor, ela está no teu coração. Procure por ela. Viva de novo isso. Não deixe o inimigo te tirar isso, irmãos. Não deixe o mundo moderno te tirar isso. Não deixe. Não deixe essa vida te tirar a cruz. Não deixe, irmãos. Porque senão isso aqui nada faz sentido. Nada, irmãos. Carregue a sua cruz. Nós já fomos crucificados com Cristo. O grande dia está chegando, amém? Aplaudam a Jesus. Amém? Sei que temos poucos visitantes essa noite. Eu não vi bem, minha esposa falou. Mas se tem alguém aqui, irmãos, essa noite, se alguém de vocês está visitando, que quer experimentar do amor de Cristo através da sua cruz, experimentar disso que nós experimentamos, cada um de nós, ainda que hoje uns estejam frios e que já viveram no passado, já experimentaram o amor da cruz e o poder da cruz. Jesus lhe chama hoje para uma aliança, irmão. Se há alguém entre vocês, uma alma vivente, que ainda não conhece o amor de Jesus, experimente, irmão. Você nunca viveu algo parecido. Você nunca vai experimentar de algo nesta terra parecido com o amor de Cristo.